Boa noite, iniciamos a nossa web do dia 25 de outubro de 2022 para o evento 838020, na UC de processos de fabricação convencional. Tá, consegue ver os slides, né, Edmário? Se quiser usar as reações aí, mandar um joinha. Se você estiver, creio que você vai estar, você está vendo os slides aí, né? Vou dar início à nossa web, né? Seguindo o mesmo, vamos falar, o mesmo escopo que a gente vinha seguindo, né? Dentro da matéria, vamos para os processos, né? As operações de usinagem, né? É um conjunto de processos que tem como objetivo principal transformar o material bruto em um produto com especificações e características pré-definidas em um projeto, através da remoção de material. As operações de usinagem caracterizam-se como um conjunto de operações que podem ser realizadas por cada processo. Aí tem os processos, né, que é tornear, fresar, mandrilar, retificar, ou qualquer outro, né, que tenha como característica de produção e remoção de material. A gente comumente chama essa remoção de material de desbaste, né? Então, são processos que desbastam o material. Igual o torneamento, ele vai usar de exemplo, nas operações possíveis de serem realizadas são facear, tornear externa e internamente, entre outros. Você pode também colocar uma rosca, né? Fazer uma rosca interna, rosca externa. Então, tem vários processos que o exemplo é o torneamento, né? Então, usando ele como o primeiro processo que a gente vai adentrar, né? O processo produtivo que produz peças em movimento giratório. Então, basicamente, como que é o torneamento? A ferramenta avança contra a peça e a peça fica girando, né? Fica no momento giratório e a peça vem avançando sobre, ou a ferramenta avança sobre a peça para desbastar. O exemplo aí é aqui tem, né, a rotação, a peça, a ferramenta. Pode ver que ela está desbastando ali de uma de suas extremidades, né? Pode ver que o diâmetro da seção nominal dessa peça aqui está diminuindo de acordo com o avanço da ferramenta, né? Então, é um processo produtivo que produz peças em movimento giratório através do desbaste e acabamento do material. Essa produção é feita através de uma ferramenta de corte com geometria definida. Para que ocorra o processo produtivo de torneamento, é necessário que a peça gire em torno do eixo principal da máquina e que progressivamente a ferramenta avance sobre a peça removendo o material. Então, essa peça gira, né, de acordo com o que você escolhe lá na caixa Norton, e o avanço também é de acordo com que você vai regulando o carrinho, né? O carro que tem a torre de ferramenta, né? Que vai colocar essa ferramenta que vai desbastar. Então, a ferramenta também vai ser de aço e ela é de um material com a dureza maior, né? Justamente para realizar esse desbaste. Então, a dureza maior, você vai ter um material à peça com a dureza menor, senão você não conseguiria desbastar, né? Se a sua ferramenta fosse um material mais mole, né? Ou mais dúctil. Então você precisa de um material com dureza maior. Tem aços específicos, né? Um deles é a vidia, né? Um tipo de material que se faz essas ferramentas e dentre outros, né? Aço rápido, aço ferramenta. São vários. Aí, voltou. Agora, Edmário, tá te ouvindo. Pode falar. Edmário? Já sumiu seu áudio de novo. Talvez você esteja com algum problema no microfone aí. Certo, então voltando, qual que é a diferença, principal diferença? Você vê um torneamento do fresamento, né? Então, no torneamento, a nossa peça fica parada. A nossa ferramenta fica parada, né? E a nossa peça tem o movimento giratório. Então, é a peça que gira. Diferente do fresamento, no fresamento você tem a peça fica parada e a ferramenta que gira, né? Então, a gente vai ver mais à frente o fresamento. Então, no torneamento, o que é preciso, né? Selecionar ferramenta de corte e acessórios adequados para a operação criar e realizar. Você tem que ver também, né, o que vai ser feito para escolher o torno correto, né? Se você tiver mais de um,
Tem que ver também se o seu torno tem capacidade de produzir a peça que você deseja. Segundo, né, calcular os parâmetros de corte para as operações, tanto de desbaste quanto de acabamento. Terceiro, né, travar o acessório, fixar a ponta no mangote do cabeçote móvel, fixar a ferramenta no porta-ferramentas e aproximar na ponta do mangote, conferindo assim o alinhamento da ferramenta de acordo com o que você vai fazer. Tem as imagens aí, ó. Fixação na ponta do mangote, fixar a ferramenta do porta-ferramenta e verificar alinhamento da ferramenta. E o quarto processo, né, à medida que ocorre. Entendi, Edmário. Eu acho que se você ficar testando, você vai conseguir. Mas sem problema, pode mandar no chat aí. Se precisar, tiver alguma dúvida, levanta a mão, escreve no chat que a gente para te atender, tá bom? Então, à medida que ocorre o processo, é necessário verificar as especificações técnicas estabelecidas no projeto. Então, deve-se acionar, né, o dispositivo de segurança da máquina e verificar as condições do instrumento e medir a peça. Então, conforme a NR12, né, com relação à segurança nos equipamentos móveis, esse torno vai possuir um botão de emergência. Então, quando você aciona, ele para, né? Ele para a máquina, encerra o movimento rotativo dela e a sua peça para. Então, acionando esse botão, você consegue lá verificar, né? Muitas vezes o que está acontecendo com a peça. Já chegou na medida que eu preciso, né? Pego o meu paquímetro lá, vou conferir, né? Então, tem todo esse processo até que você consiga, né, a sua geometria desejada. Então, os processos aqui, ó, no torneamento, você pode estar fazendo um faceamento, né, que é uma operação de usinagem comum aos diferentes tipos de peça que podem ser produzidas pelo torneamento. Ela consiste em produzir no material uma face plana que seja perpendicular ao eixo da peça. Então, ele está desbastando a face dela, né, para que você tenha um melhor acabamento ali, ou muitas vezes para você desbastar na questão do comprimento da peça, né, que você precisa diminuir milímetros. Então você vai e faz o faceamento dessa peça. Outro processo aqui temos o torneamento externo e interno, né? O torneamento externo é a parte do processo produtivo que dará forma à peça produzida e consiste em movimentar a ferramenta paralela e transversalmente em relação ao eixo da máquina, através dos movimentos de corte, de avanço e de penetração. Então, no torneamento interno também é produzido um perfil internamente no material, mas para que a operação seja realizada, é necessário que seja feita uma furação no material. Esse furo deve ser suficiente, né? Tamanho suficiente para possibilitar a passagem da ferramenta. Então você consegue tornear ela internamente, né? Quero fazer um furo vazado ou furo passante, né? Um furo não passante. Você vai com o processo de furação, começa esse furo e depois vem com a ferramenta, né? Desde que ela entre pelo cabeçote lá, você vai prender ela no cabeçote, desde que ela consiga entrar, né? E ela vai conseguir realizar esse trabalho. Então, você quer fazer uma rosca interna, algo assim, a sua o seu torno também consegue, né? Que é o próximo processo aqui, ó. O rosqueamento, né? A operação de rosqueamento pode ser realizada na superfície interna ou externa de um material, produzindo roscas de diferentes tipos. Tipos de rosca, né? Rosca métrica, Whitworth, dentre outras, né? Sendo realizada no torno mecânico através de tarraxas, machos ou ferramentas de corte que são para torno. Então, para iniciar o rosqueamento, é necessário dimensionar algumas medidas: diâmetro nominal da peça, altura do filete, passo da rosca e definir os parâmetros de corte adequado, de velocidade de corte e de avanço. Então, tudo isso entra com relação à propriedade mecânica do seu material. Então, qual vai ser o avanço que eu vou utilizar para produzir essa peça? Depende do material dela. Qual que é a velocidade, né, de rotação? É o avanço, velocidade de rotação. Eu vou ficar verificando essa peça ali quantas e quantas vezes a cada quantos passos, né? Cada quantos processos para me certificar de que realmente ela chegou na medida desejada, né? Vou utilizar um paquímetro. Então, tem tudo isso. Então, aqui, né, trazendo uma breve explicação sobre o torneamento, e a gente passa por fresamento.
Então, qual que é a principal diferença? No torneamento, a peça gira e a ferramenta fica parada. No fresamento, a peça fica parada e a ferramenta gira, né? Então, fresamento. Outra coisa legal também, que é bem fácil de verificar quando for ter que escolher qual processo utilizar. Torneamento é muito utilizado para perfis cilíndricos. Então, até pela questão da castanha, né? Da placa lá com 3 castanhas, com 6 castanhas para apoio. Então, é mais comum a gente ver peças cilíndricas utilizando o torneamento. E no fresamento, peças prismáticas, né? Peças ali lembram um cubo. Então, essas peças vão ser mais comuns a gente ver sendo usinadas no processo de fresamento. Então, a fresagem é um processo de fabricação que produz peças com diferentes superfícies planas e combinações destas, né? Olha lá, superfície plana. Já trouxe aqui um ponto importante para a gente lembrar, seja no dia a dia, né, quem está na indústria, seja no momento presencial e seja no futuro, né, que todo mundo aqui vá trabalhar nessa área, né, bem provável, pode ser que seja na de usinagem ou outras, mas o processo já vai ter conhecimento. Então, esse processo utiliza a fresa, né, como ferramenta de corte e os diferentes tipos dessas possibilitam a produção de diferentes perfis do material. Então, o processo produtivo de fresagem realiza as operações através do movimento combinado da rotação da ferramenta e do avanço da peça. Então, a peça avança e a ferramenta rotaciona. Lembrando, essa é a principal diferença entre um e outro, né? Perguntou qual a diferença entre um e outro. Torno, ferramenta, parada, peça, gira, né? Peça vai ter a rotação e a ferramenta avança. E aqui o contrário, né? Na fresagem, a rotação é da ferramenta e o avanço é da peça, proporcionando a remoção do material. Remoção de material é desbaste, né? Então, desta forma, o avanço movimenta a peça até que ela entre em contato com a ferramenta para remover o material. Esse movimento ocorre repetidas vezes até proporcionar o material às especificações definidas no projeto. São as medidas, né, que a gente quer, a forma e as medidas dela. Então, no processo de fresamento, né, para fresar superfícies planas, que é o mais comum. Então, é a principal operação do processo produtivo de fresagem, que é comum a diferentes operações e produtos. A produção dessas superfícies é o início de qualquer operação para modelagem de material bruto. Pensando nisso, suponhamos que será feita uma superfície plana nesse material, e para isso será necessário seguir as etapas. Então, você fixa o material, né, na morsa, ele tem, né, depende do tipo de fresadora, ela vai ter essa bancada com a morsa para fixar essa peça, papel similar, o que a placa com as castanhas faz no torno. Então tem a fixação da ferramenta, né? E um é no mangote, aqui ele tem essa fixação conforme a figura 2 ali, né? Lembra o mandril, né? Das furadeiras, é bem similar. Depois faz o processo de fresagem, né? Que aí depende muito do ângulo de ataque da ferramenta juntamente com o avanço da peça. Então tem fresagem coincidente, tem fresagem não coincidente e tem as fresagens côncavas, né, em anguladas, quando você precisa de diferentes superfícies, né, na questão de usinagem. Então aqui ele fez a fresagem no passo 3 e o passo 4 já tem o bloco, né, com a superfície plana. Lembrando aqui, ó, o bloco é uma superfície prismática, né? Por isso ele já está sendo usado como exemplo aqui na fresagem de superfícies planas e tanto que na B também, se olhar na figura lá embaixo, vai ser também um bloco, né? Vai ser prismático. Temos a fresagem de superfície plana perpendicular a uma superfície de referência. Então, esse tipo de operação compõe as operações básicas do processo produtivo de fresagem, pois é através dela que se obtém um esquadrejamento de um material bruto, né? Produz um bloco com faces planas e perpendiculares entre si. Para produzir as superfícies de modo que sejam planas e perpendiculares entre si, utiliza-se tomar como referência uma superfície plana. Então, vamos imaginar a continuidade do processo anterior e utilizar a face plana produzida como referência para a próxima, né?
Então, feito isso, deve-se fixar a peça novamente na morsa, de modo que a face plana usinada esteja posicionada paralelamente ao mordente fixo da morsa. Deve-se observar a posição da ferramenta em relação à peça, deixando-a posicionada para iniciar a operação. Então, ele fixa a peça na morsa, depois ele faz a verificação, né, de superfície em esquadro, justamente para ver se elas têm um ângulo reto, né? Porque ele quer perpendicular, ele quer formar um prisma, né? E com isso, com os ângulos retos, você também consegue garantir que uma está perpendicular à outra, né? Então, o esquadro também traz essa medição. Além disso, ele demonstra, né, a face plana e face plana perpendicular. E com isso, ele tem um bloco, né, com faces planas e perpendiculares. Então, esse aqui pode ser uma peça já acabada ou pode ser base para você trabalhar, né, mais algum outro tipo de processo de usinagem. E temos também, né, a fresagem de superfícies inclinadas. Mesmo a superfície inclinada produzida em um processo de fresagem tem como característica uma superfície plana, pois a superfície inclinada é produzida tomando-se como referência uma superfície plana. Então você foi lá, desbastou uma superfície plana, agora eu quero fazer uma inclinada. Até esse ângulo ali que você vai utilizar, ele tem que ter uma referência para garantir que está inclinado em relação a alguma coisa, né? Então é necessário a superfície plana, com isso você calcula a questão do ângulo para fazer esse processo de fresagem, né? Essa operação pode ser realizada de duas formas diferentes, podendo ser através da inclinação do cabeçote vertical ou da inclinação do acessório morsa, quando o mesmo possui essa característica. Então, você pode angular, né, a morsa para que ela fique na posição ideal para fazer a fresagem, ou você pode mexer no cabeçote, né, vertical dessa máquina. Então, na primeira figura ali, né, do lado esquerdo, ele inclinou, né, o cabeçote, deve-se verificar a inclinação desejada da peça para transferi-la ao cabeçote. Quando se produz a superfície através da inclinação da morsa, né, faz-se de modo a transferir a inclinação desejada para o acessório. Então, feita a inclinação do cabeçote vertical ou da morsa, inicia-se a remoção do material, seguindo o mesmo procedimento que se utiliza na obtenção de superfície plana, penetrando progressivamente a ferramenta sobre a peça até alcançar a especificação desejada, até se alcançar a medida que você precisa. Então, você começa com um tarugo lá, né? Dimara, você está falando, estou ouvindo bem baixinho agora. Estou ouvindo você bater no microfone, eu acho, testando. É, eu acho que sua voz chegou por segundos e depois sumiu de novo. Eu estou vendo você, tipo, dando uma batidinha. Mas se quiser uma dúvida, pode mandar no chat, eu estou aguardando. Pode mandar no chat aí, hein? Enquanto estão voltando aqui na nossa aula, né? Tô aguardando, Edmara. Fica à vontade, meu rei. Você tem um tarugo ali, por exemplo, de 20, em determinada posição, você quer que ele tenha 19 milímetros e não 20. Então, aqui é o processo quando ele traz para a gente, né? Alcançar a especificação desejada, é que você faça o desbaste, né? Ideal. Ah, tá só testando. Beleza, Edmara. Tranquilo. Só me dá o feedback aí, você está ouvindo e vendo bem, a aula está transcorrendo bem para você, tá? Então, você vai lá, tem o 20, quero uma especificação final, né? O meu projeto é para 19. Você vai lá e desbasta, né? 1 milímetro, ou 2, ou 3, ou produz um furo e assim vai. Temos mais um tipo, né? Que é a fresagem de ranhuras. Então, essa fresagem, né? Pode proporcionar ao material canal de diferentes perfis. Esses perfis podem variar de acordo com o perfil e posicionamento da ferramenta em relação à peça. As ranhuras geralmente são retas, mas também pode se apresentar em forma de T, V, U, trapezoidal e outros, né? Para produzir as ranhuras é necessário utilizar o deslocamento por coordenada para que o perfil seja feito. Valeu pelo feedback aí, Mário. Espero que seu fone volte aí a funcionar.
Então, né, para produzir as ranhuras é necessário utilizar o deslocamento por coordenada para que o perfil seja feito em local especificado. Então, assim, quando é por coordenada, você basicamente tem que cuidar bem, né, o quanto você vai deslocar ali. Por exemplo, você marcou a peça, você posicionou a sua fresa no tocando basicamente, né? E eu quero fazer uma fresagem por ranhura. Eu sei que a 10 milímetros dessa superfície que eu toquei, eu faço um corte, né? Eu vou fazer um perfil ali. Então eu movimento 10. Então isso tem que manter a precisão muito boa, né, da sua ferramenta, justamente com o seu instrumento de medição para validar que aquilo vai dar certo. Esse tipo de fresagem é um pouco mais complicada. E por ser essa questão, quando ele cita por coordenada, lembra muito a questão do CNC, né? O CNC, não sei se já foi falado aqui para vocês, mas o CNC é comando numérico computadorizado, né? Então, quem vai fazer esse posicionamento da ferramenta e começar a desbastar ela, né, tudo mais, é um computador. Então, a precisão de um CNC é muito grande, né? Então, quando ele traz essa questão de coordenada, lembrando que um CNC trabalha muito melhor, né? Que ele vai ser digita lá na linguagem G, né? O que você quer que ele faz e tudo mais. E isso, o braço, né? O braço faz essa movimentação, esse controle das distâncias, né? Então, como ele é feito por coordenada, né? Essa coordenada é puxada de modo a tangenciar a lateral da ferramenta na peça de referência da peça. Ixi, ficou difícil, ó. Essa coordenada é puxada de modo a tangenciar a lateral da ferramenta na superfície da referência da peça, deslocando o valor equivalente à soma da cota do desenho mais o diâmetro da ferramenta utilizada. Então é isso, você tem que verificar também que essa peça tem um diâmetro X. Às vezes você quer fazer um perfil ali de 1 milímetro, mas a sua fresa já tem um ângulo de corte ali, o de ataque de 2. Então você não vai conseguir fazer com essa fresa, né? Então tem que escolher a ferramenta correta. Então ele considera junto, né, a cota do desenho mais o diâmetro da ferramenta utilizada. Feito o posicionamento da ferramenta em relação à peça, deve-se seguir o mesmo procedimento para a remoção do material. Avançar a mesa no eixo Z, né? Então, usando XY, como se fosse para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda. O Z seria para o fundo ou para frente, né? Que é avançando contra a peça. Então, avançar a mesa no eixo C é o necessário para a ferramenta penetrar na peça de modo com as especificações, de modo com o que você quer fazer, né? De modo com o seu projeto. Reforçando aqui, o Edmar já vai estar enjoado, mas é para fixar. Então, esse aqui é o base da nossa C, né? Essa diferença do torneamento com fresamento. Torneamento, ferramenta avança contra a peça que está girando. Fresamento, a peça avança contra a ferramenta que está girando. Esse é o que a gente precisa sempre lembrar, né? A primeira coisa, o mais importante que eu quero que vocês saiam, né? Lembrando disso nessa web aula, ou dos principais pontos de hoje. Temos também o mandrilamento, né, que é um processo de usinagem que possui um conjunto de operações que objetivam, né, produzir na parte interna da peça superfície em revolução, cilíndricas, cônicas, esféricas e radiais, com bons acabamentos, né? Esse processo faz uso de uma barra de mandrilar com uma ou duas ferramentas de corte fixada na extremidade, posicionada em ângulos determinados de acordo com a operação de mandrilamento. Aqui, ó, um exemplo é o mandrilamento cilíndrico, né? Essa operação consiste em produzir um furo cilíndrico com maiores precisões que em outros processos. No mandrilamento, a ferramenta e o eixo de rotação da máquina coincidem. Então, com isso, né, você tem uma precisão muito maior. Então, você abre ali um perfil, né, você mandrila ela. Então, você consiste em produzir um furo cilíndrico com maiores precisões, é mandrilar. Temos o mandrilamento cônico também. Então, a ferramenta está posicionada de modo a coincidir seu eixo com o eixo de rotação da máquina, produzindo perfis com inclinações e conicidades. Então, você quer fazer uma inclinação ali, vamos dizer que você tem um parafuso, né, com um tipo de cabeça diferente, né? Então, eu quero que ele não fique exposto, fique acima da superfície de referência. Quero que ele consiga rosquear, né,
e ficar a cabeça dele nivelada com a superfície de referência da peça. Muitas vezes tem que usar um mandrilamento cônico, né? Então, né, vamos lá. De modo a coincidir seu eixo com o eixo de rotação da máquina, produzindo perfis com inclinações e conicidades que são geradas variando o posicionamento da ferramenta de corte no mandril ou utilizando um mandril específico para gerar superfícies cônicas, que aí sim é o mais adequado, que você tem uma precisão maior. Você pode também utilizar, né, uma ferramenta de corte normal e aí você vai de acordo com o avanço. Porque isso acaba sendo muito mais complicado, né? Fica mais complexo. Se for no CNC, aí como é o computador que faz, né? Com o computador fazendo, a precisão fica muito maior. E com a ferramenta adequada, né? Um mandril específico fica mais simples ainda. Temos o mandrilamento esférico. É possível não só produzir perfis, né, esféricos, mas também algumas superfícies especiais que pode ser uma combinação dos outros tipos de mandrilamento que conhecemos. Então, você pode combinar, né? Você tem essa possibilidade no mandrilamento esférico. E temos o mandrilamento radial, né? Que é uma operação que produz faces planas e perpendiculares ao eixo da máquina. Certo? Então, aqui a gente passa essa questão, né? Encerra aqui um resumo sobre o mandrilamento e entra na parte de retificação, né? Retificar consiste em um conjunto de operações que possibilitam a obtenção de características específicas em um material pré-usinado. Então, se ele foi pré-usinado, ele já passou por algum tipo, né? Só não chegou até a forma final, mas ele já passou como se fosse uma preparação para ele receber um segundo processo. Dimário, eu ouvi por um segundo aqui, não sei se foi um chiado, mas sumiu de novo. Se quiser falar, pode mandar no chat aí, tá bom? Então, né? Então, material pré-usinado podendo ser realizado em peças com superfícies de revolução, assim como em peças de superfícies planas e planas inclinadas. Então, as superfícies de revolução são as cilíndricas, né? E as de superfícies planas e planas inclinadas já são ali prováveis ao processo de fresamento. Este processo garante, né, ao produto maior precisão nas tolerâncias especificadas e melhores acabamentos através da remoção de pequenas quantidades de material. Esse processo produtivo de retificar pode acontecer de duas formas: retificação cilíndrica e retificação plana. A plana aí está mostrando na figura do lado esquerdo e a cilíndrica, né, está mostrando na figura do lado direito. Então, a retificação plana ali tem uma fresa, né? Está no processo de fresamento. A retificação cilíndrica já está referente ao processo de torneamento. Então, na retificação cilíndrica, são usadas peças com formato cilíndrico, tendo a opção de retificar superfícies cônicas, podendo ser interna e externamente em peças de diferentes perfis e no faceamento. Enquanto na retificação plana, a operação realizada é a retificação de superfícies planas, inclinadas, planas, ou planas inclinadas, rebaixas e variações que se baseiam no perfil da peça. Então, é retificação. Tem retificação de superfícies planas, né? Que antes de iniciar uma operação de retificação, deve-se verificar o rebolo, os dispositivos de segurança da máquina e os parâmetros que serão utilizados no processo. Esses procedimentos são comuns ao processo produtivo de retificar. As etapas produtivas para as peças de superfícies planas e combinações dessas são, vou ler aqui para vocês na sequência, né? Limpar a peça, removendo possíveis rebarbas e resíduos de material, com isso você melhora o acabamento, né? Limpar a mesa magnética onde a peça é fixada. As possíveis rebarbas aqui, tá certo, é da peça, da mesa, depois fixar a peça na mesa magnética, aproximar o rebolo da peça sem que haja contato entre elas, limitar o curso da mesa em relação à ferramenta, no sentido longitudinal e transversal, de modo que o rebolo percorra todo o comprimento da peça, afastando-se dela a uma pequena distância.
acionar a rotação do eixo da máquina e assim vai, né? Todo o processo ali até você colocar, né, o avanço da peça em direção ao rebolo, o rebolo girando, até você conseguir, né, a dimensão desejada. Com isso, como é um processo de desbaste, né, por abrasão, é comum também que esquente muito, né? Então, não só aqui na retificação, quanto nos outros, né? Então, a gente tem fluidos de corte justamente para lubrificar e refrigerar. Querendo ou não, quando a temperatura aumenta, a propriedade mecânica desse material também muda, né? Então, ele se comporta de diferentes formas em diferentes temperaturas. Como a variação não é tão grande normalmente, né? Quando a gente utiliza os fluidos corretos, o nosso material não muda tanto, mas pode ser que você não utilize, né? Dependendo do processo que vai realizar, tem que usar o fluido de corte, você não utilize, então infelizmente você pode ter, né, alguma mudança aí, tanto mecânica quanto dimensional da sua peça que você não desejava. Então, além de tudo isso, né, aqui conta o processo, vai contar também as etapas aqui para retificar superfícies cilíndricas e cônicas, né? Então, todo o processo de retificação, seja ele cilíndrico ou plano, devem ter em comum os processos iniciais já citados, né, anteriormente. Então, esses procedimentos proporcionam ao operador mais uma garantia de qualidade e segurança. Essa questão de remover rebarba, tudo mais, limpeza, não só para retificação, quanto para os outros processos também são importantes, né? E aqui vai descrever passo a passo, né, os principais passos aí na questão da retificação das superfícies cilíndricas e cônicas, né? Vamos agora para outra, agora já para um processo químico, né, que é a eletroerosão. Então, o processo produtivo de eletroerodir consiste em remover material a partir de descargas elétricas, dando forma, dimensão e acabamentos materiais, né? Esse processo é muito utilizado tanto para obter cavidades complexas de moldes, como perfis de ferramentas de estampagem e podem ser realizados de duas formas. Tem a eletroerosão a fio e a eletroerosão por penetração, né? Então, a eletroerosão consiste basicamente no desgaste do material, até que ele adquira a forma e dimensão determinada pelo projeto. As operações desse processo são complexas e envolvem diferentes parâmetros para que as especificações sejam alcançadas. Para que o processo seja realizado, é necessário que a ferramenta e a peça sejam bons condutores de eletricidade e que durante o processo utilize fluido dielétrico que possui característica isolante, né, que não conduz eletricidade, auxiliando na remoção das partículas erodidas. Então, baseado nos conceitos básicos apresentados anteriormente, vamos entender, né, como que se dá esse processo. A eletroerosão por penetração, né, é utilizado um eletrodo com o formato do produto a ser obtido. Então, aqui tem o eletrodo amarelinho aí, né, e a peça lá embaixo. Então, esse eletrodo, né, pode ser produzido pelos processos de tornear, fresar, a depender das características. Como ele aqui no desenho ele esboça ser cilíndrico, né? Provável que tenha sido feito no torneamento. Então, feito isso, é seguido, né? Os procedimentos de segurança devem-se acionar a máquina de modo que esteja em corrente contínua, com a polaridade positiva do eletrodo e a polaridade negativa na peça. Em algumas operações, a depender da característica do material, pode-se utilizar a corrente contínua com a polaridade da peça e o eletrodo invertido. O mais comum é que a negativa esteja na peça, né? Então, transfere os parâmetros, né, de processo para a máquina, controla a vazão do fluido dielétrico sobre a peça, aproxima o eletrodo e peça para iniciar o processo. Então, ali você desliga, limpa a máquina e verifica o produto final. E a diferença aqui da eletroerosão por penetração, que foi essa que a gente viu, né? Basicamente é como se o molde, né, da peça do eletrodo ali, ou do eletrodo entrasse, né? Ele já fica no formato do que você quer desbastar na peça. A fio é diferente, né? Um fio ionizado que realiza a operação para produzir superfícies complexas com exatidão. A operação acontece à medida que o fio percorre constantemente o material, agregando-lhe as características especificadas.
Essas especificações são controladas durante o processo, né, através de um computador, e para que a operação seja realizada de forma eficaz e eficiente, devem-se seguir as respectivas etapas básicas. A diferença aqui é que o molde, né, o eletrodo já era basicamente no formato do produto que a gente iria produzir. Aqui o fio, né, você vai ajustar os parâmetros, verificar a polaridade dos elementos, posiciona o fio no orifício da peça. O material deve vir com orifício para que seja utilizado para passar o fio e iniciar a operação, acionar o fluido dielétrico, né, no processo de eletroerosão a fio, e utiliza-se, né, água eu nem sei que palavra que tem ali, eu acho que era deionizada, né, deionizada como fluido, e inicia seu processo, né, eletroerosão a fio, realiza erosão. Erosão, se a gente lembrar do solo, né, ele vai como se fosse um desbaste também, né, vai partindo o solo vai perdendo, né, vai como se fosse rachando e abrindo buraco. Então, você vai perdendo ali a superfície, estava na altura X, é como se ele fosse diminuindo, né. Então, aqui lembra um pouco esse termo, né, eletroerosão a fio realiza erosão do material através de sucessivas descargas elétricas que acontecem entre a peça e o fio de forma constante à medida que percorre a peça, definindo as especificações de projeto, né, as medidas que a gente quer. Essa operação é mais utilizada quando se deseja obter matrizes e punções de perfis complexos para ferramentas de estampa. Então, ferramenta de estampa, eu tenho uma chapa de metal e eu preciso, por exemplo, deixa eu pensar aqui, conformar um para-choque de um carro, né? E aí tem alguns formatos diferentes, né? Hoje em dia, com os designs aí mais avançados e tecnológicos, você precisa obter a matriz ou punção de acordo com a... E aí não vai ser chapa metálica, né? Lembrando, os carros hoje em dia já são... Tem muitos outros materiais, né? Mais leves e nem tão duradouros assim. Então você vai lá e faz essa matriz, essa punção num formato para conformar a chapa desse material que você vai produzir um para-choque num carro, por exemplo. Então, aquele formato ali, você tem as ferramentas que juntas, né, fazem como prensar-se, né, que faz a estampagem, e aí ela tem o formato, aquele formato lá para fazer a peça, né, adquirir o que a gente deseja, o formato que a gente deseja. Além disso, três principais, né? Torneamento, fresagem e a furação, né? A gente falou aqui, além mandrelamento, retificação, eletroerosão, temos a furação também. Então, a furação, processo de usinagem, consiste em produzir cavidades cilíndricas ou cônicas em um material. Essas cavidades são geradas através da máquina furadeira e com a ferramenta de corte broca, né? Você vai utilizar lá colocar a broca numa furadeira, furadeira de coluna, furadeira de bancada, furadeira portátil, né, que é comum a gente ter aí, muita gente tem em casa, na empresa já utilizaram, né? Então é um processo também, né, de usinagem. Então vamos lá. Furação em cheio, né, consiste em produzir a cavidade removendo todo o volume do cavaco existente naquela área. Furação de centros consiste em uma operação que realiza furos que servirão de guia para furações posteriores. Você tem a furação escalonada, né? Consiste na produção de furos rebaixados. Produz dois furos com diâmetros diferentes e determinada profundidade. Então, aqui a furação escalonada, muito utilizada para diferentes utilidades, mas aqui, lembrando aquele caso do parafuso, que eu queria que ele ficasse ali, né, não sobressaísse a superfície de referência da peça, né, superfície plana. Então, eu posso fazer uma furação escalonada justamente para que esse parafuso fique melhor acomodado. E temos a trepanação, né, consiste em produzir um furo através da remoção de cavaco em uma área em forma de anel, deixando ao final do processo um núcleo maciço. Então, ele cria, né, esse furo, mas é como se ele tivesse um miolo, né? O meio dele ainda está com material maciço, então ele cria esse furo em volta, né? Para você posicionar dependendo
Agora me fugiu qualquer exemplo aqui, mas é muito utilizado. Eu lembrei primeiro aqui na trepanação da forma de pudim, né? Mas ela não é feita dessa forma aqui, não. Ela é feita pelo processo de estampagem. Mas tem algumas outras peças que a gente tem essa trepanação. E aqui a gente entra, né, nos processos de fabricação. Então, aqui, né, os processos que eu disse lá, conformação mecânica é processo de fabricação que a gente utiliza para fabricar diversos produtos, né? Então, os processos de conformação mecânica são caracterizados principalmente por transformar uma matéria-prima em uma peça sem que ocorra a remoção de material. Nesse processo, o material é submetido a forças que irão deformá-lo, dando-lhe, né, as especificações desejadas. Eu vou ter que voltar aqui, Gilmar. Aí, voltou. Então, as medidas que a gente deseja, né? Já no conjunto de processos por meio da usinagem, a matéria-prima sofre esforços de uma ferramenta que irá deformar o material, né? Desbastar o material, que é a principal característica dessa classificação. Então, usinagem a gente sempre utiliza desbaste de material. E ali na conformação a gente transforma, né? A gente modifica o formato. Então, como eu disse, a chapa, eu vou produzir uma forma de pudim. Vou utilizar processos de conformação. Estou ali com um cilindro, né, de metal com 20 milímetros e quero produzir um parafuso nele. Então, eu já vou utilizar a usinagem, que eu tenho que desbastar. Então, é basicamente isso. Conformação mecânica, não desbasto o material. Usinagem, eu desbasto o material. Então, esse também é outro ponto importante para a gente lembrar e levar dessa web aula. Então, além das duas classificações anteriores, existe ainda um grupo de processos de fabricação a partir da união de matéria-prima, formando o produto desejado, denominado união de peças. Os processos dessa classificação podem acontecer com ou sem adição de outro material. Em cada classificação está enquadrado diferentes processos, com características comuns, também apresentam outros atributos, sendo destinados a diferentes finalidades com alguma, né, particularidade no momento da produção. Então, aqui, ó, processo de fabricação, usinagem, torneamento, fresamento, furação, mandrilamento, eletroerosão. A gente verificou eles hoje na nossa web. Conformação mecânica, temos a laminação, extrusão, trefilamento, forjamento e estampagem. E, além disso, temos outro que é a união de peças, que é a soldagem, a brasagem e a colagem. Então, hoje a gente viu os processos de fabricação de usinagem. Na próxima, a gente já entra nas conformações mecânicas e depois, né, as uniões de peças. Certo, Edmário? Então, hoje aí, se possível, peço que reforce, né, o que a gente estudou aqui. A lógica web são só 50 minutos e é previsto, né, e pedido a vocês que estejam estudando aí pelo menos 1 hora por dia o nosso material no livro ou outras fontes confiáveis de ensino, né? Então, peço a vocês aí que continuem e que reforcem, né, o que a gente viu hoje no, no nosso livro lá que está disponível no AVA, tá bom? Então, na próxima, a gente já entra aqui, ó, fundição, que é o começo para processo de laminação, trefilação e assim vai. E depois, né, chega aqui estampagem, ó, a punção e a matriz que a gente estava falando antes. Mostrar aqui a estampagem, né? Depois sai o produto. E depois a gente para a união de peças. Deixa eu ver aqui. Estamos em estampagem. E depois vemos para a união de peças, soldagem, brasagem e assim vai. Então, planejado hoje, a gente conseguiu caminhar bem, né? Para trabalhar todos os processos de usinagem. Ok, Edmário? Ficou alguma dúvida? Pode ficar à vontade, meu rei. Sei que seu microfone está ruim, pode mandar no chat. Se ficou alguma dúvida. Tudo certo, né? Tranquilo, então, Edmário. Agradecer a presença do senhor na nossa web. Espero ali, né? Vou te esperar na próxima web aí que a gente tem na terça-feira. Se tiver um grupo dos alunos, né? Peço
o seu favor aí de mandar para eles, lembrando das nossas webs. A gente teve a pausa aí para o workshop, né? Foi bom para caramba, mas nós continuamos a nossa agenda aqui, né? Que os demais possam aí aparecer na nossa próxima, tá bom? Agradeço a presença, fiquem com Deus, bons estudos, né? E até a próxima.